sejam bem-vindos a mais um Nutrição é Saúde. Eu sou a nutricionista Letícia Medin e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação na infância, sobre introdução alimentar, que é um assunto muito importante, por mais que eu sei que a maioria deve ter filhos, sobrinhos, netos, enfim. Então é interessante que preste um pouquinho de atenção nesse assunto para conseguir colocar em prática, para conseguir alertar, porque é um assunto que não é muito comentado, a gente não vê muito nas mídias, na verdade, mas que é de extrema importância, tá? Hoje em dia, se tu for pensar e até reparar, assim, na tua cidade, ou da onde tu vê, no teu grupo de amigos, com as pessoas que tu convive, a maioria está acima do peso. Isso acontece principalmente porque essas pessoas não têm uma boa relação com a comida. Claro que tem outros fatores endócrinos, metabólicos, às vezes também em relação à genética, né, que estão envolvidos, mas grande parte dessas pessoas que estão acima do peso vem de uma má alimentação e de uma má relação com a comida desde a infância, tá? Então, por isso que eu achei tão importante trazer esse tema pra cá, porque é uma coisa que a gente consegue fazer com que as nossas crianças, que serão futuros adultos, não passem por isso que a maioria está passando, que não tenham que ficar em dietas a vida inteira, fazendo dieta e buscando perder peso, buscando gostar mais de si mesma, buscando gostar do seu corpo, tá? E a gente consegue fazer com que elas aprendam a comer de uma forma muito mais saudável do que a gente foi ensinado e do que a gente é acostumado a comer hoje em dia, tá? Então vamos começar do começo. Quando a criança nasce, ela recebe ali ou o aleitamento materno, ou quando não tem como o aleitamento materno, recebe a fórmula, tá? Não é indicado leite de vaca ou qualquer outro leite, tá? Ou é o aleitamento materno ou é a fórmula infantil. Isso sempre, não tem exceção, tá? As fórmulas, elas têm para crianças que têm intolerância, para as crianças que têm a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, para as crianças que têm refluxo. A fórmula, ela é especificada para cada idade, para cada mês, tipo pro primeiro ano, depois de um ano, enfim. Então, é muito importante que siga essas recomendações, tá? A gente sabe que às vezes as fórmulas, elas são com um custo um pouco mais elevado e um pouco mais difícil acesso, mas se tu for encaminhado, enfim, a prefeitura também auxilia com esses custos. Acho que independente da cidade que tu tá, vale ir atrás disso também, tá? Porque leite de vaca não é uma opção, tá? Pelo menos até o primeiro ano de vida, seria ideal até os 2, a partir dos 2 anos liberar o leite de vaca, mas pelo menos até o primeiro ano de vida não é legal o leite de vaca, tá? Então tá, fez ali o aleitamento materno, e a parte, ou o leite, né, a fórmula infantil, até os 6 meses de vida da criança, e a partir dos 6 meses, a gente inicia a introdução alimentar. A introdução alimentar, ela não inicia antes dos 6 meses, tá? Mesmo que a criança vá para a escolinha, vá para a creche com os 4, é importante que só inicie a introdução alimentar a partir dos 6 meses, porque a gente tem sinais de aptidão que mostram que a criança está ou não pronta para iniciar essa introdução alimentar. E que com certeza a criança ela não apresenta esses sinais de aptidão com 4 meses, tá? Quando começaria a ir pra escolinha e pra creche, enfim, que a mãe volta a trabalhar, né? Então, antes dos 6 meses, a gente não dá nada pra criança, nada, além do leite ou da fórmula, tá? Nada além disso. Não se dá água, não se dá chá, não se dá nada, não se coloca nada no bico, na chupeta, para a criança pegar a chupeta, tá? É exclusivamente o leite materno ou a fórmula infantil, tá? Então, quando a criança apresentar os sinais de aptidão, que principalmente é ficar sentada sozinha e não cair a cabecinha, sabe? Conseguir manter a cabeça firme, ela pode, e tiver os 6 meses, ela pode iniciar, então, a introdução alimentar. Normalmente, no final dos 5 meses, as crianças já começam a apresentar esses sinais de ficar sentada, de ficar com a cabecinha um pouquinho mais firme. Então, é importante que quando complete 6 meses, pode começar, então, a introdução alimentar, tá? A gente sempre começa a introdução alimentar com frutas.
esse é o primeiro alimento e é o mais fácil das crianças aceitarem. Então, tu vai testar todas as frutas que tu tem, compra frutas diferentes, mamão, maçã, banana, melão, abacate, enfim, qualquer coisa. E tu dá ela esmagadinha, assim, amassadinha, a maçã tu raspa com a colher e oferece pra criança. Tu pode também cortar os pedaços, que a gente chama de método BLW, que são os pedaços do alimento cortado que ela pega na mão e ela não tem os dentinhos, mas ela vai amassando assim com a boquinha para ela já sentir o sabor e a textura do alimento, tá? Das frutas. Então, é bem importante que quando for ser o método BLW, seja um pedaço grande, tipo, corta uma fatia da maçã, não um pedacinho pequeno, tá? Para que ela não se engasgue. Então, um pedaço grande e dá para ela, mas também vai ajudando com a colherinha, tá? E vai dando as frutinhas. Provavelmente na primeira vez ela não vai aceitar, ou tem crianças que aceitam muito bem, mas enfim, não aceitou a banana no primeiro dia, tu vai testar depois de novo, e de novo, e de novo, até que ela aceite, tá? Não é porque a criança não aceitou uma vez uma fruta que tu não tem que ofertar para ela mais vezes. Como é um alimento totalmente novo, às vezes demora para ela se adaptar a esse sabor. Então a gente vai testando, vai incentivando. Mostra também que tu tá comendo, come junto. Por isso que é tão importante que os pais, eles se dediquem para a introdução alimentar, sabe? Ofereçam as frutas, várias frutas. Quanto mais variedade de frutas tiver, melhor, tá? E lembrem que nessa fase dos 6 meses, a alimentação é só um complemento. O que vai estar dando sustância para a criança ainda é a fórmula. Então, se a criança não estiver comendo muito bem o alimento, a frutinha que tu tá oferecendo, não tem problema, tá? A fórmula ou o aleitamento materno ainda vai ser o que tá dando sustância pra criança, tá? Então, depois que ela já estiver aceitando super bem a frutinha, esqueci de comentar, tu dá a frutinha assim nos lanches, tá? Pode ser ali no café da manhã, lanche da manhã, e pode ser uma de tarde também. E aí tu vai vendo. Primeira coisa, e muito importante, também não pode liquidificar essa fruta, tá? Não fazer papa da fruta, não misturar ela com água, é a fruta mesmo, tá? Então, depois que tu vê que a criança tá bem acostumada com a fruta, já tá comendo bem, pega na mãozinha, leva até a boca, sabe? Ou engole bem o que tu dá na colherinha pra ela, já se adaptou, não fica mais botando tudo pra fora. A gente pode começar com o almoço. O almoço é bem importante também que vocês não liquidifiquem, tá? Nunca, nunca, nada. E nem comprem papinhas prontas assim que vem tudo pronto. Porque nesse momento que a gente vai apresentar os alimentos para a criança, por isso que é a introdução alimentar. A criança não conhece os alimentos, então tu vai estar apresentando. E se tu colocar tudo misturado, tudo junto, batido no liquidificador, a criança não vai conseguir entender qual que é o gosto da beterraba que tá ali dentro, qual que é o gosto da carninha, qual que é o gosto do arroz. Ela vai ver que tá tudo junto e ela não sabe diferenciar o que é o que. Então, por isso, é muito importante que nesse momento da introdução alimentar, os alimentos sejam ofertados sempre no pratinho, né? Ou enfim, no que for, mas separados. Tu sempre vai montar o prato, o potinho do alimento com tudo separadinho. E aí primeiro tu vai dar a carne, ela vai experimentar a carne. Depois tu dá a massinha, o arroz, ela vai experimentar isso. Dá o legume, a beterraba, o brócolis, ela vai experimentar isso. Ela tem que saber diferenciar, tem que aprender o que é o que, para ela realmente saber o que ela gosta e o que ela não gosta. O que ela tolera, por exemplo, e tem crianças que não toleram de jeito nenhum alguns determinados alimentos. E só assim a gente vai saber o que é que ela não tá tolerando, tá? Então, para montar o prato no almoço de uma criança, a gente tem que ter a proteína. Então, ou ovo, feijão, pode ser também bem amassadinho, lentilha, pode ser uma carne também. Tu pode também deixar cozinhar ela bem molinha mesmo e oferecer. Frango, pode ser ovo, não lembro se eu já comentei do ovo, mas enfim, amassa o ovo também, dá bem cozido, tá? Bem amassadinho. Então essa fecha a porção da proteína. Nesse mesmo prato tem que ter um carboidrato, então pode ser arroz também, cozinha bastante o arroz e a massa. Pode ser uma massa também, um macarrão, enfim, mesma coisa, cozinha bastante e amassa. Pode ser batata, pode ser polenta molinha. Batata também pode ser a batata ou pode ser o purê de batata, pode ser batata doce, pode ser mandioca, enfim. E também a gente tem que ter legumes, tá? Então pode ser beterraba, brócolis, cenoura.
Tem gente que gosta de fazer repolho refogadinho, pode ser também, só que tem que ser de uma forma que tu consiga amassar bastante, fique bem molinho, tá? Enfim, moranga, abóbora, sabe? Todos esses alimentos, esses legumes que a gente consegue cozinhar, vocês podem ofertar também, tá? Bem amassadinho, pode fazer tipo purê e também pode separar um pra dar na mãozinha pra ela ir comendo. Então, tu pica um pouco do brócolis, amassa ali o brócolis e dá um brócolis na mãozinha pra ela ir experimentando, tá? Então, o prato da criança sempre tem que ter esses 3 grupos alimentares: a proteína, o carboidrato e os legumes, tá? Sempre tem que ter essas 3 coisas. E aí tu monta ele e oferta, tudo vai dando na boca da criança, tudo separado, nunca junto, tá? Lembrando que os alimentos da criança também, até 1 ano de idade, eles não podem ter sal. Então, essa comida que tu vai fazer pra criança não pode ter sal, de jeito nenhum, tá? Pode colocar até alguma coisa de temperinho caseiro, né? Não tempero pronto, nada disso. Mas de preferência que seja sem nada, só o alimento cozido mesmo, para realmente a criança sentir o real sabor dos alimentos, tá? Então, tu vai começar ofertando esse almoço e conforme a criança vai se adaptando, tu vai ver que no início ela vai comer super pouco, tá? É normal, a criança vai comer muito pouco no início, mas depois ela já vai vendo que ela tem que comer mais da comida e vai diminuindo a quantidade de leite que ela vai consumir, tá? Então, a comida, depois de alguns meses, vai ser o que mais vai estar sustentando a criança e menos o leite, tá? Isso é normal. Então, tu vai ofertando e conforme tu for vendo que ela for aceitando bem esse prato de almoço, aí a gente vai começando a colocar uma janta, também um prato salgado na janta, tá? Pode colocar um café da manhã mais uma frutinha no lanche da manhã, o prato no almoço, mais uma fruta de tarde e o prato na janta, tá? Mas isso é muito individual, depende muito da rotina da criança. Se ela vai na escolinha, ela vai aprender a pegar e a consumir o que está na escolinha, né? Não adianta. Então, vocês têm que tentar adaptar isso da forma que vocês conseguem, referente à rotina de vocês, referente à rotina da criança, porque isso tem que ser uma coisa leve também, tá? Tem que ser uma coisa que vocês consigam fazer. Então, por exemplo, cozinhou feijão separado para a criança, que é sem sal, sem tempero, congela nos potinhos, que dê bem certinho uma porção, aqueles potinhos bem pequenininhos, e aí tu só descongela e amassa. Se o problema é que tu não tem muito tempo, por exemplo, a criança já voltou a trabalhar, a criança tá indo na escolinha, então tu consegue fazer esses ajustes, sabe? Pode deixar congelado, depois só descongela, amassa, dá pra criança. Então, é muito importante que vocês se dediquem muito à introdução alimentar das crianças. É uma fase muito decisiva. Tem muitos estudos que falam e comparam que quando uma criança tem uma introdução alimentar bem feita, ela com certeza ela tem mais chances de ser um adulto saudável, sem doenças, tipo, sem obesidade, sem dislipidemias, colesterol, diabetes, enfim, do que uma criança que não tem uma introdução alimentar bem feita, tá? Então, eu sei que é uma coisa trabalhosa, mas vale a pena. Pensando assim a longo prazo, vale muito a pena, tá? Então, depois quando a criança ela vai chegar no seu 1º ano de vida, a partir desse momento, ela pode comer a comida da família. Então, ela pode, sim, começar a consumir comidas com sal, com temperos, tá? Só que tudo vocês têm que pensar, né? E cuidar. Se a comida da família tem uma quantidade muito grande de sal, é legal, então, a família tentar reduzir um pouco para que a criança já não comece com aquela bomba de sódio, sabe? Que é um nutriente, um mineral que tem no sal, né? Então, tentar regular ali a alimentação da família para que não seja também super calórica. Então, cuidar a quantidade de azeite, de óleo que vocês utilizam na hora de cozinhar. Também cuidar toda essa questão de temperos prontos que eu comentei antes, né? Não comprar aqueles caldos prontos que a gente compra no mercado. Tenta fazer seus próprios temperinhos, mistura curry, orégano, açafrão. Enfim, tenta juntar ali para fazer temperos caseiros, tá? Porque é muito mais saudável do que comprar esses prontos do mercado, tá? Então, a partir de 1 ano, a criança já pode estar consumindo, né, a alimentação dos pais, mas tem que sempre cuidar disso, né, porque é interessante que a criança tenha uma alimentação balanceada de qualquer forma.
Porém, não é a partir de 1 ano que é liberado doces para crianças e alimentos com açúcares, segundo a OMS, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela libera doces para crianças, mas de qualquer forma de maneira moderada, a partir dos 2 anos só. Eu sei que é uma coisa que às vezes parece estar muito distante da nossa realidade, principalmente se as crianças vão em escolinhas, enfim, que acabam tendo uma alimentação meio padrão do que servem lá, às vezes a gente não tem muito o que escolher, né, enfim. Mas se o teu filho, tua filha é criado em casa, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para as crianças é conseguir controlar e dar doce só a partir de 2 anos, mas mesmo assim com moderação, tá? Às vezes parece que é muito difícil, até porque a gente come doces, então é difícil tu consumir doces na frente da criança, que ela vai perguntar, enfim, quando ela já estiver maiorzinha, né? Mas é uma escolha que vale a pena com certeza. E não é assim, tu precisa super proibir, ou às vezes tá numa festinha, alguma coisa assim, quer dar um brigadeiro, é tranquilo, sabe? Até porque eu acredito que a proibição não é uma boa opção, né? Então, a criança tá vendo todo mundo comer e só ela não pode comer, também não acho legal. Ainda mais a partir do momento que ela entende isso. Mas, o quanto mais vocês conseguirem controlar os doces, melhor, tá? E se conseguirem seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é a partir dos 2 anos, daí tá perfeito. Com certeza vocês vão ter uma introdução alimentar de muito sucesso e que vai valer muito, muito a pena depois, tá? Mas de qualquer forma, a alimentação é uma coisa que a gente tem que continuar seguindo, né? Porque fez 2 anos que a gente não vai mais dar bola pra isso, tá? Até porque as crianças começam a ficar seletivas, às vezes não querem mais consumir determinados alimentos. Então, de qualquer forma, a gente tem que cuidar da alimentação das crianças. Então, algumas dicas assim pra vocês conseguirem fazer isso, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, assim, nunca, em hipótese alguma, ofereçam pra criança que se ela comer a salada, ela vai ganhar um pirulito depois. Isso nunca se faz, tá, gente? Porque ela vai ver que a salada, ela precisa vir de uma recompensa, que ela é uma coisa ruim, que então, já que é uma coisa muito ruim, ela precisa ter uma recompensa. Então, nunca façam isso, tá? Mesma coisa é dizer, se tu limpar todo o teu prato, depois a gente vai no parquinho. Ou, se tu comer todos os legumes que estão aqui, depois a gente vai passear no shopping, sei lá. Gente, não façam isso, tá? Nunca. Não deem nada em troca para uma alimentação para criança, porque é muito, muito, muito importante mesmo que ela veja a alimentação como prazer e não como coisas ruins que ela tem que receber algo em troca, tá? A segunda dica é: façam refeições e preparem as refeições junto com as crianças quando vocês estiverem em casa e tiverem tempo para isso. As crianças adoram participar, adoram mostrar que elas são úteis e se provar úteis, adoram fazer coisas diferentes. Então, quando vocês estão em casa, vão fazer uma janta, pensando numa criança que já vai para a escolinha, por exemplo, bota ela junto, bota uma cadeira, bota ela em cima, ensina ela a fazer o que tu tá fazendo, mostra como tu tá fazendo. Vai fazer um bolo, dá as xícaras para ela botar dentro do liquidificador com a farinha, com as coisas que precisa. Além de tu tá ensinando a criança a ter essa habilidade com a cozinha, digamos assim, tu tá estimulando ela a ver como os alimentos são preparados, quais são os ingredientes que precisa para fazer essa preparação. Então, é muito legal fazer com que as crianças participem da preparação dos alimentos, tá? Terceira dica: façam as refeições juntos. Essa dica, ela entra para todas as idades, tá? Nunca façam assim, bota na mesa, primeiro dá a comida para a criança, depois deixa a criança ali e aí os pais vão comer. Ou então, primeiro os pais comem e deixam a criança brincando, para depois botar a criança na mesa, dar a comida para ela e aí estão liberados da mesa. E pior ainda, não deem alimentos para ela no sofá, não façam refeições no sofá com ela assistindo TV. É muito importante que vocês mostrem que a alimentação é um momento, além de prazer e de nutrição, é um momento em família. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão perdendo muito isso, tá? Às vezes as crianças ficam o dia inteiro na escola e o único momento que elas vão ter para fazer a refeição com o pai, com a mãe, ou enfim, com quem cuida, é da noite.
Então, é muito importante que pelo menos na refeição que vocês estão ali com as crianças, façam sentados na mesa, mostrem que esse é um momento onde vocês conversam, onde vocês se divertem, vocês comem, vocês sentem prazer com a alimentação também. É muito importante isso, tá? Então, sempre comer todos juntos na mesa. Eu sei que no início é difícil, sei que é muito difícil estar comendo e ter que dar para criança, enfim, é um caos. Eu sei, todo mundo se queixa disso, mas é muito importante, tá? Porque senão depois que a criança vai estar maior, ela não vai conseguir entender que esse é o momento de prazer de vocês, que esse é um momento de família, sabe? Vocês vão estar ali comendo e ela vai estar se enrolando para comer, ou então vocês vão estar comendo todos juntos e ela não vai querer sentar na mesa, vai querer sentar só depois, quer ficar brincando enquanto os outros estão comendo. Então é muito importante desde sempre mostrar que lugar de comer é na mesa e que vocês comem juntos, fazem as refeições juntas, tá? E a quarta dica, então, é vocês sempre cuidarem e terem o máximo de variedades possíveis, principalmente de saladas, vegetais. Às vezes a criança não gosta de um tipo, mas ela gosta de outro. Então, ter pelo menos sempre 1 ou 2 tipos de vegetais para ela poder escolher e ensinar ela a montar um prato, igual eu ensinei vocês a fazer quando estão na introdução alimentar, tá? Fazer que ela tem que escolher o carboidrato, a proteína e a saladinha. E aí assim ela monta o prato, tá? É muito importante que vocês incentivem ela a fazer esse prato completo e não só comer a batata frita. Tá, beleza, tem batata frita hoje? Pega a batata frita, mas então vamos colocar essa salada aqui porque tem que fazer o prato completo, né? E não é porque não é uma compensação. É porque a gente faz o prato completo, tá? A quinta dica, eu acho que quinta dica, então. Vocês têm que ser o exemplo, tá? A família é o exemplo da criança. Se ela nunca viu os pais comendo frutas e verduras, vocês acham que ela vai comer? Ela não vai comer. Ela precisa ter o exemplo, tá? Então, aproveitem, se vocês estão com crianças pequenas em casa, recém-nascido, enfim, aproveitem que essa é a hora de mudar a alimentação de vocês e mostrar como é ter um estilo de vida saudável, que é possível e que é muito necessário ter e melhorar o estilo de vida, melhorar a qualidade da alimentação, tomar água, comer frutas, verduras, enfim, para a criança realmente conseguir se adaptar e ter o exemplo. Quando ela vê os pais fazendo, ela repete tudo o que os pais fazem. Então, se ela vê os pais comendo isso em casa, ela vai comer também, tá? E a sexta dica é não esqueçam da água, gente. A partir do momento que a gente inicia a introdução alimentar, a gente já começa a introduzir água na rotina da criança. Então, sempre ofertem água para a criança, tá? Não esqueçam disso. É muito importante e principalmente quando ela for maior, tá? A água que vai ajudar para tudo, para lubrificação de tudo, mas principalmente para o intestino da criança funcionar. E vocês vão ver que quando inicia a introdução alimentar, é normal dar uma bela de uma bagunçada no intestino, tá? Então, usem e abusem da água, que ela é muito importante também. É legal, às vezes, vocês ensinar a tomar com o canudinho, que assim ela não confunde os bicos, por exemplo, se ela toma... se ela ainda tem um aleitamento materno, enfim, toma uma mamadeira na fórmula infantil, tá? Então, é importante que tenha o canudinho pra ensinar ela a tomar no canudinho, que daí assim não tem essa confusão de bicos, mas fica a critério de vocês. Ou então no copo, enfim, como acharem melhor, né? E uma dica extra, gente, tentem deixar a alimentação uma coisa lúdica. Procurem na internet fotos de pratos de crianças. Vocês vão ver que vocês podem montar, por exemplo, um dia fez um ovo, fazer um bichinho, fazer um pintinho com o ovo e bonitinho, assim. Tem várias coisas bem fáceis de fazer, na verdade. Um dia cortou melancia, faz um sorriso de melancia e bota 2 moranguinhos ou, sei lá, 2 frutinhas pequenininhas, 2 castanhas, pode ser em cima para fazer um sorriso. E aí tu oferta o prato pra criança, assim. Ou então vai fazer um sanduíche. Compra aqueles cortadores em formato de bichinhos, tem em formato de dinossauro, tem de tudo, tá? Do Mickey e da Minnie. E corta o sanduíche com esse cortador, que vocês vão ver que a criança vai amar. E isso vai estimular ela a comer muito mais, tá? Então, o quanto mais lúdico vocês conseguirem deixar a alimentação da criança, vocês vão ver que mais fácil vai ser pra criança comer. Principalmente quando ela estiver ali nos seus
2, 3, 4 anos, que é uma fase que eles ficam bem seletivos, essa é a hora de vocês tentarem dar um fim para essa seletividade alimentar, tá? Porque senão a tendência é só piorar. Então, façam esses alimentos, assim, esses pratos bem bonitos, coloridos e de forma lúdica. Sério, pesquise na internet, vocês vão ver que tem muita opção de prato lúdico para criança, que vocês podem fazer e é muito fácil, tá? Vai fazer panqueca, coloca naquelas bisnagas de ketchup e faz uma panqueca em formato do Mickey. É só fazer a bola maior e fazer 2 bolinhas pequenininhas assim de orelhinha. Eles vão amar. E se é uma coisa que eles não comiam antes, agora eles vão comer, porque é do Mickey, tá? E lembrem que o que vocês não querem que eles façam, vocês não devem estimular. Por exemplo, quando a criança tiver seus 5, 6 anos, a criança vai querer comer. Vocês vão querer que ela come o pão com casca, né? Vocês não vão querer toda vez ter que ficar tirando a casca. Então, quando ela tiver 2, 3 anos que ela for começar a comer pão, vocês têm que dar o pão com casca. Se vocês começarem tirando a casca, ela vai querer sempre comer sem casca, tá? Então, são coisas assim que vocês têm que mostrar pra eles a importância. A maçã, beleza. No início da introdução alimentar, tu vai só dar uma raspadinha, ela não vai comer. Mas depois, quando tu for dar na mão, tu pode dar com casca. Higieniza bem a casca, tá? E pode dar com casca. Quando ela já tiver os dentinhos, né? Não logo no início, mas depois dá a maçã com casca. Porque daí quando ela tiver seus 5, 6 anos, ela vai estar comendo a maçã com casca, tu não vai ter que descascar toda vez, sendo que a casca da maçã é super nutritiva, né? Então, são pequenos detalhes, assim, que se tu for ver depois, no início talvez te dê um pouco mais de trabalho, mas no final eu tenho certeza que vai fazer valer muito mais a pena, tá? Porque tu vai ter uma criança saudável, que gosta de comer frutas e verduras. Claro que tem exceções, a gente nunca vai comer de tudo, mas principalmente ela gosta de comer frutas e verduras e ela se interessa pelo que tu tá comendo, ela se interessa pela alimentação, ela se interessa por ter um momento em família, né? Por ter esse prazer. Então, as chances dela ser obesa, ela ter transtornos alimentares, ter doenças, dislipidemias principalmente, são muito menores, tá? Eu espero muito que esse programa tenha sido útil para vocês e que vocês consigam colocar em prática essas dicas e que vocês tenham gostado e aproveitado. Qualquer coisa também, vocês podem me seguir lá no Instagram, é @NutriLeiteMedim. Eu sempre posto algumas dicas por lá também e sempre que eu venho gravar novos programas eu também posto por lá e posto pedacinhos do programa. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no Instagram em relação à alimentação infantil ou enfim, o que for que eu vou estar sempre disponível para vocês, tá? Muito obrigada e até a próxima!